Há uma frase que circula nos corredores do Vale do Silício, nos think tanks de Washington e nas salas de reunião das grandes corporações asiáticas. Data is the new oil. Os dados são o novo petróleo. Mas esta analogia, por mais repetida que seja, talvez fique aquém da realidade. Porque se o petróleo alimentou máquinas e motores, os dados alimentam aquilo que realmente define o nosso tempo: o conhecimento, a influência e, sobretudo, o poder de decidir. Quem controla os dados controla o que vemos, o que compramos, o que pensamos e, em última análise, como nos comportamos. Controla as eleições, os mercados, as narrativas. Neste novo mundo, a matéria-prima mais valiosa não é extraída do subsolo. É gerada por cada clique, cada like, cada pesquisa, cada passo que damos com o smartphone no bolso. E tal como aconteceu com o petróleo no século XX, está em curso uma corrida global para controlar esta riqueza. Mas há diferenças cruciais. O petróleo é finito, os dados são infinitos. O petróleo queima-se, os dados reutilizam-se. O petróleo era controlado por países, os dados são controlados por empresas. E é exatamente sobre esta nova geografia do poder que vamos falar hoje. E já agora faço um convite. Este é o canal App Reports, onde analisamos as forças profundas que estão a reconfigurar o mundo. Se quer entender para onde caminha a sociedade digital, subscreva o canal e ative o sininho. Porque dominar os dados não é apenas uma questão tecnológica, é a questão política, econômica e social mais importante do nosso tempo. Vamos a isso? Para percebermos a dimensão do que está em jogo, precisamos recuar apenas 2 décadas. Em 2004, a Google abriu seu capital. O Facebook dava os primeiros passos. A Amazon vendia livros online. Ninguém, na altura, imaginava que aquelas empresas se tornariam algumas das maiores potências econômicas do planeta, ultrapassando em valor de mercado gigantes do petróleo, da banca ou da indústria automóvel. O que mudou? A resposta é simples. Elas perceberam, antes de todos, que os dados gerados pelos utilizadores tinham um valor imenso. Cada pesquisa no Google revela intenções. Cada like no Facebook revela preferências. Cada compra na Amazon revela hábitos de consumo. E cada movimento no YouTube revela o que nos prende a atenção. Junte-se tudo isto, e tem-se aquilo a que os especialistas chamam o capitalismo de vigilância, um sistema onde as empresas não vendem produtos aos utilizadores, mas vendem os utilizadores aos anunciantes. O produto, neste modelo, somos nós. E o preço? A nossa privacidade, a nossa autonomia e, em última análise, a nossa capacidade de tomar decisões livres. Um título recente do jornal brasileiro Folha de São Paulo capta bem esta realidade inquietante. Entenda como seus dados pessoais viraram mercadoria na internet. E quem lucra com isso? Esta manchete é um excelente ponto de partida. O que ela nos diz é que há um mercado invisível, mas colossal, a funcionar à nossa volta. Cada movimento nosso online é rastreado, analisado, categorizado e vendido. Empresas como Google e Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, construíram impérios exatamente sobre este modelo. Mas a manchete levanta uma questão crucial. Quem lucra? A resposta curta: as plataformas. A resposta longa: também os intermediários, os corretores de dados, as empresas de marketing, os consultores políticos, as seguradoras, os bancos. Há toda uma economia paralela a alimentar-se dos nossos dados, e a maior parte de nós não faz a mínima ideia da dimensão disso. O título é um alerta. Aquilo que achamos que é grátis tem na verdade um preço, e esse preço somos nós. Mas este poder não se exerce apenas no domínio comercial. A capacidade de influenciar comportamentos tornou-se uma arma política de primeira grandeza. O escândalo da Cambridge Analytica, em 2018, foi apenas a ponta do iceberg. Ficamos a saber que dados de milhões de utilizadores do Facebook foram usados para criar perfis psicológicos e direcionar mensagens políticas personalizadas durante as eleições norte-americanas de 2016 e o referendo do Brexit. A democracia, percebemos então, é vulnerável à manipulação em larga escala. Outro título, agora do Estadão, aprofunda esta dimensão. Uso de dados por campanhas políticas acende alerta para riscos à democracia no Brasil. Esta manchete transporta a discussão para o nosso quintal. O que se passa no Brasil é reflexo do que acontece no mundo inteiro. As campanhas políticas modernas são cada vez mais sofisticadas no uso de dados. Sabem quem somos,
o que tememos, o que desejamos, e usam esse conhecimento para nos enviar mensagens feitas à medida, muitas vezes sem que percebamos que estamos a ser alvo de propaganda. O título fala em alerta para riscos à democracia, e não é exagero. Quando o debate público é fragmentado em bolhas, quando cada eleitor recebe uma versão diferente da realidade, quando a mentira personalizada se torna mais eficaz do que a verdade genérica, o próprio conceito de espaço público democrático fica ameaçado. A manchete lembra-nos que a discussão sobre dados não é apenas técnica, é profundamente política. Se as empresas foram as primeiras a perceber o valor dos dados, os estados não demoraram a entrar na corrida. E aqui entramos no terreno da geopolítica em estado puro, porque controlar dados não é apenas uma questão de lucro, é uma questão de soberania, segurança e influência global. Neste novo tabuleiro, há dois gigantes que se destacam, os Estados Unidos e a China, mas a sua abordagem é radicalmente diferente. Os Estados Unidos construíram seu domínio através das grandes empresas tecnológicas. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft são todas norte-americanas. E embora haja tensões entre estas empresas e o governo, a verdade é que Washington beneficia imensamente desta hegemonia. Os dados dos utilizadores de meio mundo estão armazenados em servidores americanos, sujeitos à legislação americana, incluindo leis como o Patriot Act, que permite ao governo aceder a esses dados em nome da segurança nacional. A China seguiu um caminho diferente. Em vez de deixar o mercado agir, o Estado chinês construiu ativamente a sua infraestrutura digital. Empresas como a Huawei, a Tencent e a Alibaba são instrumentos da estratégia nacional, e o resultado é um modelo que alguns chamam de soberania digital, a ideia de que os dados gerados na China pertencem à China e estão sujeitos à lei chinesa. O sistema de crédito social, a vigilância em massa, o controle apertado da internet, tudo isto faz parte de uma visão onde os dados são um recurso estratégico a ser gerido pelo Estado. Um título da Folha de São Paulo ilustra bem esta disputa global. Disputa tecnológica entre EUA e China acirra a corrida por domínio de dados e IA. Esta manchete capta o momento atual. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, que começou com tarifas e sanções, evoluiu para uma guerra tecnológica. E o centro dessa guerra são os dados e a inteligência artificial. Por quê? Porque a IA alimenta-se de dados. Quem tem mais dados tem IA mais inteligente. Quem tem IA mais inteligente tem mais poder econômico e militar. Os Estados Unidos tentam travar o avanço chinês com sanções à Huawei, proibições de exportação de chips avançados, pressão sobre aliados para excluírem equipamentos chineses das redes 5G. A China responde com investimentos maciços em investigação e desenvolvimento, com o objetivo de se tornar autossuficiente. Esta manchete diz-nos que o conflito não é apenas comercial, é existencial para ambos os lados. Estamos a assistir à reconfiguração do equilíbrio global de poder, e os dados estão no centro dessa reconfiguração. Mas a disputa não se limita a EUA e China. A União Europeia, embora atrasada na corrida tecnológica, tem tentado afirmar-se através da regulação. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, implementado em 2018, tornou-se uma referência mundial. A ideia é simples. Em vez de tentar competir com os gigantes americanos e chineses no seu próprio terreno, a Europa define as regras do jogo. E quem quiser operar no mercado europeu tende a as cumprir. É uma estratégia de poder através do direito, e tem tido algum sucesso. Empresas como a Google e a Meta já foram multadas em bilhões de euros por violarem as regras europeias. Outro título, agora do Jornal de Negócios, Portugal, aborda esta questão. O UE prepara novas regras para dados que podem mudar a forma como gigantes tecnológicas operam na Europa. Esta manchete mostra que a Europa não desistiu de jogar este jogo. As novas regras a que se refere são pacotes legislativos como o Digital Markets Act e o Digital Services Act, que vão muito além da proteção de dados. Eles regulam o próprio funcionamento das plataformas, o que podem ou não fazer, como devem tratar concorrentes, como devem moderar conteúdos. É uma tentativa ambiciosa de domar os gigantes tecnológicos e impor-lhes regras de concorrência leal e responsabilidade. O título fala em mudar a forma como gigantes tecnológicas operam na Europa. E é isso mesmo que está em causa. A questão é: conseguirão os europeus impor a sua visão no mundo dominado por americanos e chineses?
ou a regulação será sempre um passo atrás da inovação? Até agora, falamos de empresas e estados, de poder e geopolítica. Mas há uma dimensão mais profunda nesta história: o impacto da dominação dos dados sobre as nossas vidas concretas, sobre a nossa liberdade e sobre o futuro da humanidade. Comecemos pela privacidade. Durante anos, ouvimos que a privacidade era um preço aceitável a pagar pela conveniência dos serviços gratuitos. Mas começamos a perceber que essa troca não é tão inocente quanto parecia. A erosão da privacidade tem consequências reais. Saber que estamos constantemente a ser vigiados altera o nosso comportamento. Deixamos de dizer certas coisas, de procurar certas informações, de explorar certas ideias. A autocensura torna-se um hábito. E uma sociedade onde as pessoas se autocensuram não é uma sociedade livre. Depois, há a questão da desigualdade. O capitalismo de dados cria vencedores e perdedores de forma brutal. As empresas que controlam os dados acumulam riqueza e poder a um ritmo sem precedentes. Os seus fundadores tornam-se multibilionários, enquanto milhões de utilizadores fornecem gratuitamente a matéria-prima que alimenta esse enriquecimento. É um sistema profundamente assimétrico, e as suas consequências sociais estão à vista: concentração de riqueza, enfraquecimento da classe média, descontentamento político. Mas talvez a questão mais profunda seja a do impacto na nossa humanidade. Estamos a delegar cada vez mais decisões a algoritmos. O que vemos, o que lemos, o que compramos, com quem nos relacionamos. Tudo é filtrado por sistemas que não controlamos e que não compreendemos totalmente. A inteligência artificial, alimentada por dados massivos, começa a tomar decisões que antes eram humanas. Quem é contratado para um emprego? Quem tem acesso a crédito? Quem merece liberdade condicional? E estes sistemas não são neutros. Eles carregam os preconceitos dos seus criadores e dos dados com que foram treinados. Racismo algorítmico, discriminação automatizada, injustiça codificada são realidades emergentes. Há ainda a questão existencial. À medida que a inteligência se torna mais poderosa, quem controla os dados controla potencialmente o desenvolvimento de inteligências que nos podem superar. Esta não é ficção científica. Os principais laboratórios de inteligência do mundo estão empenhados numa corrida sem quartel para desenvolver a inteligência artificial geral, sistemas capazes de realizar qualquer tarefa intelectual que um humano possa fazer. Quem ganhar essa corrida terá um poder inimaginável, e essa corrida é alimentada por dados. Por fim, há a questão da alma humana. Numa sociedade onde tudo é medido, otimizado, quantificado, o que sobra da experiência humana? A intuição, o mistério, o imprevisível, o irracional. Tudo o que nos torna humanos resiste à lógica dos dados. Mas até quando? À medida que os sistemas se tornam mais sofisticados, começa a ser possível prever comportamentos, antecipar desejos, manipular emoções. O espaço para a espontaneidade, para o inesperado, para a liberdade pura e simples, encolhe. A dominação dos dados não é, portanto, apenas uma questão técnica ou econômica. É uma questão filosófica. Ela toca no cerne do que significa ser humano num mundo cada vez mais digital. Quem dominar os dados, dominará o mundo. Esta frase, tantas vezes repetida, ganha contornos cada vez mais precisos à medida que avançamos no século XXI. Dominar os dados é dominar a atenção, dominar o conhecimento, dominar a decisão. É poder moldar comportamentos, influenciar eleições, definir narrativas. É poder construir inteligências artificiais que nos superam. É, em última análise, poder desenhar o futuro à nossa imagem. A questão que fica é: quem vai dominar? Serão as grandes corporações do Vale do Silício, com a sua lógica de mercado e a sua acumulação sem limites? Será o Estado chinês, com a sua visão de controle centralizado e vigilância total? Será a Europa, com a sua aposta na regulação e nos direitos individuais? Serão os cidadãos, organizando-se para recuperar o controle dos seus próprios dados? Não há resposta certa. O futuro está em aberto. Mas uma coisa é certa: a discussão sobre dados não pode ficar confinada a especialistas e tecnólogos. Ela diz respeito a todos nós, porque aquilo que está em jogo não é apenas a próxima inovação ou o próximo produto. É o tipo de sociedade em que queremos viver. E um convite final muito simples:
Se esta discussão lhe interessa, se quer continuar a explorar as grandes questões do nosso tempo, subscreva o App Reports. Deixe o seu like, ajuda imenso o canal a crescer. E partilhe nos comentários. Na sua opinião, quem está a ganhar a corrida pelos dados? As empresas, os estados ou os cidadãos estão a conseguir defender-se? A conversa é vossa. Até o próximo relatório.